Amados, é com alegria que eu estou aqui mais uma vez com vocês. Meu coração sempre se enche de alegria. Hoje à tarde estive com os amados e agora à noite estou com a minha esposa e com meu filho Apolo ali. Alguns já viram. Graças a Deus, o Apolo gosta muito de escutar sermões do pai dele. Espero que ele agora não chore, né? Para contrariar o pai dele. Eu me sinto muito feliz, meus irmãos, de estar com vocês. E eu tenho um desafio grande de expor essa carta de Filemão. Por mim, eu passaria muito tempo refletindo, talvez, em cada palavra, em cada frase. O tempo é curto e a minha oração tem sido para que esse sermão possa, de alguma forma, extrair o conteúdo miolo, a fim de que o Espírito Santo aplique em cada vida aqui. Então, eu desejo caminhar de um modo simples com vocês. Eu desejo fazer a primeira parte, eu já fiz, ler. E agora eu quero ler porção por porção e explicando. A ideia aqui é que eu possa familiarizar junto com vocês ao texto. Logo depois eu desejo extrair alguns princípios, algumas motivações aqui e no final fazer algumas aplicações, tá bom? Então tente me acompanhar aqui na ideia. E antes de eu iniciar a exposição do primeiro verso, eu quero fazer a apresentação rápida de 3 pessoas aqui que são personagens centrais nessa carta. Primeiro, obviamente, o apóstolo Paulo. Segundo, Onésimo. E terceiro, Filemão. Muitos de vocês sabem quem é Paulo, mas quem era Paulo nesse contexto é que talvez nos ajude a clarear a nossa compreensão, a nossa interpretação dessa tão curta carta. Quando eu era mais novo, quando eu li a Bíblia toda, eu ficava me perguntando qual a razão, pelo amor de Deus, desta carta está na Bíblia. Eu não perguntava com desrespeito, era por curiosidade mesmo. Eu já vi algumas pessoas explicando Filemão, e eu muito adolescente, talvez 15, 16 anos, viajava muito e não conseguia compreender aquilo que era essencial nessa mensagem. Com o tempo, graças a Deus, eu fui compreendendo e hoje espero poder compartilhar com vocês. Onde Paulo estava? Com quantos anos ele estava ao escrever essa carta? Não é segredo de ninguém, mas Paulo já era velho aqui. Um homem de 60 e poucos anos muito vividos, eu não diria talvez muito bem vividos, mas eu posso dizer muito bem aproveitados. É na carta aos Coríntios, em sua segunda carta, registrada aqui no cânon sagrado, que ele vai dizer que passou por muitas dificuldades. Desde dificuldades emocionais, dificuldades no coração, até dificuldades físicas. Chegando até a sofrer literalmente no seu corpo as dores por carregar a cruz de Jesus Cristo. Paulo tinha 60 e poucos anos e um velho surrado, um velho preso. Um homem que, para vocês terem ideia, foi apedrejado e dado como morto. Então, um homem de cicatrizes. É na carta aos irmãos da Galácia que ele diz: olha, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. E ele falava de modo literal mesmo, eram as cicatrizes que ele carregava pelo fato de ser discípulo. Paulo estava preso, mas não preso por participar de nenhuma facção criminosa, não preso por ser um traficante de drogas ou um assassino, preso por pregar e crer numa mensagem revolucionária, numa mensagem que acreditava que havia alguém maior do que o imperador, que havia um rei muito mais soberano e digno de ser obedecido do que o próprio imperador. A mensagem de Paulo era uma mensagem perigosa para a vida. Jesus já havia alertado a ele tinha compreendido a mensagem de que quem quisesse seguir a Jesus precisava estar disposto a negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Ora, meus irmãos, a cruz nada mais é do que a disposição que precisamos ter de sofrer e morrer. Isso que é a cruz. Os sofrimentos pequenos quanto aos nossos relacionamentos frustrados não pode se comparar a um sofrimento físico e uma morte dolorosa por causa de Cristo. É verdade que nem todos nós vamos padecer numa cruz, mas é verdade que todos os discípulos precisam estar dispostos a perder por causa de Cristo. Alguém quem diga que quando nós não compreendemos a cruz, de fato, nos acovardamos, mas quando nos lembramos que tudo que nós éramos, que tudo que nós possuíamos ficou na cruz, quando nós começamos a perceber que nós já perdemos tudo na cruz, então estamos prontos para padecer com o Senhor, para viver em testemunho do Senhor. Na mente de Paulo e no seu coração isso era muito claro. Paulo era rico, um homem de renome, um homem de cultura, um homem de prestígio, diante dos seus amigos, diante dos seus colegas, diante da sua própria cultura.
Mas Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipos, diz que considerou tudo como esterco para alcançar a Cristo. Ele percebeu que nenhuma riqueza que havia nesse mundo, nem nada que ele podia ter conquistado, podia ser comparado com encontrar a Cristo. Ele de fato era o maior tesouro do apóstolo Paulo. Ele compreendia que se tivesse Cristo, tinha tudo. Então ele estava disposto a continuar crendo nesse evangelho e a continuar pregando esse evangelho. Paulo então, velho, preso, crendo no evangelho, preso por causa do evangelho, e lá na cadeia, adivinha o que ele continuou fazendo? Pregando, pregando e pregando. Esse é Paulo, esse talvez muitos de nós já conheçamos. Mas nós temos outro personagem, se chama Onésimo. E quem era esse cara? Esse cara era um escravo. Na cultura romana, no Império Romano, aproximadamente metade, ou talvez até mais da metade da população do Império era composta por escravos. Mas lembrem-se que os escravos lá do Império Romano era diferente dos escravos que tivemos no Brasil ou nos Estados Unidos. Não eram negros que precisavam apanhar e sofrer por um pedaço de pão e por um litro de água. Não eram negros que eram tratados de modo extremamente desumano. Não era essa a questão ali. Não eram objetos que eram usados, feridos até a morte, simplesmente para agradar os seus senhores. Não era bem por aí. Muitos escravos aqui alcançavam a liberdade, compravam a liberdade, tinham alguns direitos. Não eram tidos como indigentes, como na escravidão em nossa terra. Mas não deixavam de ser escravos. Os seus direitos eram bem podados. Não havia liberdade, ora, era escravo. E para um escravo fugido, a pena era capital. Ou seja, a cada escravo que fugia, ele merecia a morte por direito de punição. Então, Onésimo era um escravo fugido que tinha se convertido dentro da prisão. Por agora, é tudo que precisamos saber de Onésimo. E Filemon, este homem que recebe a carta, muito provavelmente um pastor, homem de Deus. Tudo nos indica aqui que ele era um grande cooperador, um amigo, alguém que tinha algo em comum com o apóstolo Paulo. Mas, se você me sugerisse que Filemon também fosse filho na fé de Paulo, eu não duvidaria, eu concordaria com você. Agora que eu apresentei os três, eu gostaria de ir para o texto novamente. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Paulo tinha uma identidade sobre si mesmo, ele entendia quem ele era. E ele não se chama de apóstolo, ele não faz menção a si mesmo como um pastor, um plantador de igreja, um evangelista, um missionário, um presbítero, seja lá o que for. Paulo olha para dentro de si e antes de fazer algo, antes de ser um pastor, antes de ser um apóstolo, antes de ser qualquer coisa, meu amigo, ele entendia que ele era escravo do Senhor, preso por causa do evangelho. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Isso não era vergonha nenhuma para Paulo. Ele então escreve acompanhado, vejamos, ele está na prisão, mas está acompanhado por Timóteo. Escreve a Filemon, mas sabendo que Filemon não estivesse sozinho, estivesse com Áfia, Arquipo, também companheiros de luta do apóstolo Paulo. E Paulo escreve a esse irmão Filemon, esse homem que vivia ali para as bandas da cidade de Colossos. Ele diz que escreve a carta também à igreja que se reúne na casa dele. Era uma época onde não se haviam prédios, templos bonitos como o de vocês. Mas a igreja era uma igreja clandestina, uma igreja ilegal que se reunia nas casas. A gente tem um pequeno grupo de universitários lá em Sobral, e as nossas reuniões são às 10 horas da noite até meia-noite. Fala, pastor, isso é doido? Não, é o horário mais lindo para os universitários, porque é aí que eles produzem mesmo. Nós levamos violões e nós louvamos bem baixinho, eu estabeleci regras. Nós não vamos ser expulsos pela zoada. Então, nós chegamos lá e 10 até meia-noite nós vamos louvar cochichando. E nós oramos, e nós falamos. E os meninos, quando começam a rir alto, ei, rapaz! Nós não somos proibidos. Mas em cada edifício existem leis. Agora imagine na época do apóstolo Paulo, na época onde pessoas eram presas e mortas por causa de sua fé. Ele escreve essa carta a este homem.
Então, do verso 4 ao verso 7, leia comigo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar de sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Paulo, sem querer, querendo ou querendo, ele começa a nos ensinar como envelhecer sofrendo sem se tornar ranzinza. Como envelhecer, como caminhar nos anos sem perder aquela alegria do início e sem virar um velho rabugento, desacreditado, como muitos têm se tornado. Talvez um velho reclamão: ô povo ingrato, cadê? Me abandonaram, eu estou sozinho, eu plantei 25 igrejas. O apóstolo Paulo nos ensina como envelhecer e envelhecer bem. E uma das dicas que ele nos dá é ter uma vida de oração. Que desafio, então! É fácil aprendermos das senhoras e irmãs mais velhas, que são colunas da igreja, de oração. Mas, infelizmente, não é tão fácil falar assim dos homens, dos senhores de idade que vão envelhecendo na igreja. Dificilmente os senhores de idade são considerados pela igreja como um homem de oração, como uma coluna de oração na igreja. Isso para nossa tristeza. Enquanto as irmãs só param de ler a Bíblia quando os olhos já não aguentam mais, parece que nós homens já perdemos o vigor bem antes. Bem antes. Quando vamos fazer um curso, algum congresso, as irmãs estão em peso, mas os homens estão assim. Paulo nos mostra como ser um homem, uma masculinidade bíblica, um vigor espiritual. Paulo nos dá um antidepressivo aqui. Oração com gratidão. Se Paulo talvez não tivesse motivos para se alegrar na própria vida, ele tentava recontar as histórias ou saber das histórias dos outros para que pudesse se alegrar. Outra bênção para esmagar o nosso egoísmo. Quando estamos tristes, somos convidados pela nossa carnalidade a pensarmos só em nós mesmos, a nos concentrarmos só na nossa dor. E talvez Paulo pudesse ser tentado em ficar: coitado de mim, tudo para mim dá errado, olha, eu sou homem de Deus, como é que isso vai acontecer? Paulo não tem tempo para isso. Paulo ora, e ora com gratidão. Ele permite que a sua mente pense em tudo que é bom, em tudo que é puro, em tudo que é agradável, em tudo que é de boa fama. Ele pensa nos outros. Ora, talvez ele não tivesse alegria, mas saber de notícias dos seus filhos na fé, de seus cooperadores que estão bem, que a igreja tem crescido, que tem sido uma bênção, alegrava o coração de Paulo. Portanto, meus irmãos, pense no antidepressivo bom, é a oração e a boa notícia dos outros. Deus tem nos chamado sempre a nos alegrar com a vida dos outros. A agradecermos em nossas orações pelas bênçãos que Deus tem colocado na vida dos outros. Isso nos tira do egoísmo e nos faz menos rabugentos. Quando lembramos das bênçãos que Deus tem colocado na vida dos outros, Deus nos chama e nos prepara para sermos mais gratos. Quem era então Filemão? Obrigado, meu amado. Quem era então Filemão? Filemão era um homem de fé. Um homem, mais outro homem, viu? Outro homem de fé, um homem robusto. E ele fala que aquele homem era conhecido por sua fé no Senhor Jesus. Um homem que era motivado, um homem que era movido, um homem que vivia a sua identidade não em um título, não em concurso público, não em bens que possuía, mas um homem conhecido pela fé no Senhor. Que desafio também de falarem de mim o Miguel. O Miguel é um jovem do Senhor. O que é que Filemão também tinha de característica? Amor por todos os santos. E talvez esse seja o tema onde mais nós vamos parar, refletir, falar novamente e tentar tirar algumas aplicações. Filemão, um homem de amor. Amor por quem? O texto sagrado nos diz: amor por todos os santos. Pastorzão. Eu não estou simplesmente me prendendo a título, eu estou falando de coração. Um homem de fé, um homem de amor. Agora o verso 6 me chama muito a atenção.
Ele diz: oro para que a comunhão que procede da sua fé. Naturalmente eu pensaria assim, a comunhão que procede do amor. É natural para nós compreendermos assim. Mas Paulo diz não, a comunhão que procede da fé. Que interessante. É pensar que a verticalidade da nossa alma, ou seja, o nosso relacionamento com Deus, é a base para o bom relacionamento com o nosso próximo. Ou seja, o que Paulo está dizendo é: se você for um homem de fé no Senhor Jesus Cristo, muito mais facilmente você viverá uma comunhão verdadeira. Uma comunhão não baseada no amor, mas uma comunhão baseada na fé. Eu falei hoje à tarde, existem pessoas que são bem mais fáceis de amar do que outras. É verdade. Mas existem algumas pessoas que não são tão fáceis de amar assim. E aí? Eu espero o amor acontecer? Ou eu faço acontecer? Ou eu vou orando para Deus: Deus, me ajude a amar. Deus, eu quero amar. Deus, eu quero perdoar. Deus, eu quero fazer o bem. Meus irmãos, Filemão nos dá uma boa aula sobre isso. A nossa teologia, a nossa crença sobre Deus vai direcionar os nossos relacionamentos uns com os outros. E ele diz, o apóstolo Paulo: o seu amor, Filemão, o seu amor tem sido um consolo para mim. Eu que estou preso, eu que sou velho, eu que tenho uma idade avançada. Talvez Paulo tivesse dores na cabeça, talvez Paulo não tivesse um olho tão bom, não sabemos, mas sabemos que ele tinha espinho na carne, não é verdade? A sua conduta, meu irmão, é consolo para mim. Imagina só o nosso pastor falando isso, o pastor de vocês falando isso. Meu irmão, a minha vida não está boa não, eu estou passando um bocado de problema, mas olhar para a sua vida tem sido um consolo de Deus para mim. Imagina o pastor Abraão falar isso para você. Que coisa maravilhosa. Um professor, o seu discipulador, a sua discipuladora. Imagine que coisa maravilhosa. Olha, meu irmão, ver você crescendo me dá alegria. Ver a sua família unida, junta, perseverante, servindo ao Senhor, enche o meu coração de alegria. Eu estou padecendo um bocado de problema, mas ver você é maravilhoso. Paulo escreve isso, porque você, meu irmão, tem reanimado o coração dos santos. Um homem encorajador, um líder com foco que não deixava as pessoas perderem o foco, de tamanha convicção que ele tinha. Ser um bom líder talvez não seja ter uma boa oratória. Ser um excelente líder não significa simplesmente saber de gestão estratégica, mas ser um bom líder, um líder aos moldes bíblicos, tem a ver com fé em Jesus Cristo, com plena convicção, tem a ver com amor sendo demonstrado, tem a ver com cuidado de vidas. O apóstolo Paulo diz que isso reanimava o coração dele. Temos conhecido um pouco de Filemão. Vamos continuar então a outra porção. Olha o que Paulo diz. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Paulo, preso, olha para a conduta de Filemão, tem notícias de crescimento espiritual na vida de Filemão, e ele diz: Filemão, eu tenho um pedido a te fazer, meu querido. Eu venho interceder aqui por a vida de uma pessoa. Olha, de tudo que nós já vivemos, de todas as coisas que eu já fiz por você, eu tenho moral, eu tenho autoridade para chegar e simplesmente delegar para que você faça algo. Mas eu não vou fazer isso. Eu quero fazer um apelo. Eu quero fazer um apelo em amor, com base no amor. Mais uma vez essa palavra, viu, irmãos? Quero fazer um apelo com base no amor por meu filho Onésimo. Aquele escravo fujão que eu falei para vocês, aquele carga torta que eu acabei de falar há poucos minutos atrás, era um homem que tinha se convertido dentro da prisão. E o apóstolo Paulo, ele começa a dizer: ele era inútil,
Mas algo aconteceu profundamente na vida dele e agora ele se tornou útil para mim. Eu tenho certeza que ele será útil para você também. Havia uma transformação grande na vida de Onésimo. E agora temos falado um pouco mais dele. Irmãos queridos, eu não sei quantos de vocês já experimentaram o privilégio de ver uma vida sendo convertida pelo Senhor. Eu não sei quantos de vocês já viram isso. Eu não sei quantos de vocês já viram essa pessoa que nasceu de novo crescer na fé e se tornar alguém talvez melhor ou mais útil do que você. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência. Algumas vezes eu oro pelo meu filho e vez por outra eu oro assim: Senhor, quando a gente descobriu que a gente estava grávido, né, do Apolo, nós não sabíamos se era menino ou menina e não havia muito o que pedir para o Senhor. Quando a Milka descobriu que estava grávida, nós não oramos pedindo saúde. É verdade, irmãos, ela está aqui para confirmar. Tudo o que pedíamos era para que essa criança, fosse homem ou fosse mulher, fosse um salvo. Eu ainda pedia mais, que seja como Samuel, que ouça a tua voz desde pequenininho. Eu não pedi saúde, irmãos. Não que saúde não fosse importante, não que saúde não seja importante, mas porque nós conhecemos tanta gente bonita, inteligente, cheia de saúde, tendo suas vidas para envergonhar o Senhor, para desgraçar as leis do Senhor. Para o mundo, a virtude maior é saúde para as crianças. Para nós, os discípulos, a virtude maior para os nossos filhos é que ele possa ser um salvo, alguém que anda nos caminhos do Senhor. Não apenas uma criança que decora versículos, não apenas uma criança que se comporta no culto, que não corre no meio da igreja, mas alguém que o ama, alguém que está aos pés da cruz, mesmo pequenininho, pirrototinho, como nós chamamos. Então eu oro também pelo Apolo, para que o Apolo seja alguém muito mais doido por Jesus do que eu. Se o Apolo se tornar um pregador, que Deus possa me dar o privilégio, se Ele quiser, de aprender muitas coisas com meu filho. Bem, irmãos, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de você educar ou discipular uma pessoa e de repente ela se tornar um pregador, ela se tornar uma pregadora da palavra, ao ponto onde você se senta e ela sobe e te ensina e você fica glorificando a Deus pela vida dela, porque você sabe que não foi você, foi Deus. Porque o único trabalho que você teve foi de fazer um bambolim de evangelho. Vez por outra, a semente cai num coração preparado pelo Senhor e essa semente cresce e dá frutos. Paulo olha para essa carga torta, para esse presidiário, para esse fujão, muito provavelmente ladrão, prega o evangelho, esse homem se converte e não apenas aceita Jesus, mas vive debaixo do senhorio de Cristo de tal modo que na prisão se torna um grande cooperador do apóstolo Paulo. Sei lá o que é que ele estava fazendo, mas no mínimo pregava o evangelho também com Paulo, junto com outros prisioneiros. Deus tinha mudado a vida de Onésimo. O que ele pede é: recebe esse ex-escravo fujão de volta. Recebe. Ele diz então no verso 12: mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Eu fico... Vamos falar de amor, né, Rafael? Talvez alguém fale: o que é que Paulo tem a ver com isso, né? Paulo, sai daí, tu tá inventando história, tu vai acabar se dando mal. Paulo, fica na tua, Paulo, não é problema teu, ninguém te chamou nessa história. Mas é que tá, irmãos, parece que o amor, quem ama sofre, viu, irmãos? Se você opta por amar conforme os padrões da Bíblia, você opta em se arriscar. Você opta em fazer coisas que são desconfortáveis para você, para que você possa demonstrar amor, expressar amor. O que Paulo está fazendo, ele está fazendo por amor. Eu quero poder falar isso um pouco mais para o final. Gostaria de mantê-lo comigo, verso 13, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. 15. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo,
mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Paulo diz, a minha vontade é que ele fique. Ele é útil para mim, mas eu estou enviando como meu próprio coração. Isso é custoso para mim, Filemon. Filemon, eu vou sair no prejuízo com isso. Mais outra lição do amor: quem ama, dá. Quem ama, entra no prejuízo. E vocês sabem, eu ia falar aqueles exemplos clichês, né? Quem é mãe? Ó, sua mãe fez por você, que é seu pai. Mas nem toda mãe é assim, né? Tem umas que jogam a criança no lixo. Tem umas que tentam abortar na barriga. Tem pais que fogem. Tem pais que não tem nenhum papo com o filho porque não consegue se envolver emocionalmente com o filho. Então eu não vou falar dos pais. Eu posso falar do Senhor. Que amor maravilhoso é esse que dá. Nós, quanto mais amamos, nós precisamos dar, e nós damos o nosso coração. Paulo diz, olha, é custoso para mim. Eu não quis deixar ele aqui porque eu não queria fazer nada sem a sua permissão. Paulo reconhece que mesmo Filemon, tendo um escravo foragido, mesmo assim ele ainda possuía os direitos de dono de escravo. Filemon era crente e dono de escravo. E aí você fica pensando, vale, pastor, e pode ser pastor e dono de escravo? A Bíblia, no Novo Testamento, ela não entra muito na questão se escravidão era permitida ou não. Mas a Bíblia nos dá princípios de como tratar uns aos outros. Então, talvez o mundo olhasse, olha o opressor, está oprimindo esse coitado. O que é que nós vamos fazer? Revolução! Vamos pegar em armas! Vamos virar o jogo! Nós que estávamos sendo oprimidos, agora vamos oprimir. Assistiu Pantera Negra, o Pantera Negra fala sobre isso, né? Está lá o vilão do Pantera Negra, olha, eu vou entregar armas para os oprimidos e eles vão virar o jogo e agora nós vamos vencer os colonizadores, aquele blá 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 de sempre. Paulo não olha para as lutas de classe, ele não olha para esses relacionamentos tensos e propõe uma revolução. Paulo olha para esses relacionamentos tensos de opressor e oprimido e não promove revolução, promove reconciliação. Eu não sei se você sabe qual a diferença de revolução para reconciliação. A revolução, você tenta ganhar a todo custo o que você acha que te pertence. Mas a reconciliação faz com que você dê a qualquer custo algo que te pertence. É completamente diferente. Enquanto a revolução é guerra de desunião, onde vence o mais forte, a reconciliação é quando nós cedemos para que o mais fraco vença. Que lição então o apóstolo Paulo nos dá? Filemon, meu filho, eu quero que você receba Onésimo de uma vez por todas. Agora não mais como escravo, mais do que escravo, você vai olhar para ele com dignidade. Você vai tratar ele como pessoa e você vai tratar ele como seu irmão na fé. Talvez Paulo até acrescentasse, ora, eu também não sou pai espiritual de você? Eu não sou pai espiritual também dele? Vocês são irmãos? Paulo poderia ter falado isso, ele não falou. Mas ele diz, trate com dignidade. Nós temos uma grande lição aqui, quando nós que nos tornamos patrões, como devemos tratar os nossos funcionários? Com dignidade. Como os recepcionistas têm que tratar os bebinhos? Com dignidade. Como essa igreja precisa tratar os drogados? Com dignidade. Pastor, com base em que precisamos tratar as pessoas com dignidade? Com base no que foi dito na palavra do Senhor. Todos os seres humanos, drogados, cracudos, bêbados, abortistas, assassinos, todos eles são imagem e semelhança de Deus. Está aí a base da nossa dignidade. Porém, para Filemon e Onésimo, essa base, essa base ainda era maior. Não apenas de ser imagem e semelhança, mas uma base de ser criação de Deus, mas redimidos pelo próprio Senhor. Dignos 2 vezes. Dignidade dobrada. Então o apóstolo Paulo fala, olha, eu estou pedindo sua permissão. Eu não quero fazer nada, eu quero te pedir. Ele foi separado de você por algum tempo, mas vocês vão ser unidos. Recebe este homem aí como um irmão amado. Eita, irmãos, que história é essa? De amar uma pessoa que nos faz o mal.
de receber quem fugiu de nós. Que história é essa? É a história da reconciliação. Verso 17 diz o seguinte: assim, se você se considera companheiro na fé, me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Aí vem o pedido. Aí vem a grande tacada de Paulo. É quando ele atira, é quando ele dispara de fato o seu pedido às claras. Faça por mim. Faça como se você estivesse recebendo a mim. Receba Filemon, não levando em conta o que... receba Onésimo, não levando em conta o que Onésimo fez com você. Receba Onésimo, levando em conta o que eu fiz por você. Filemon, sabe o que é que você me deve? A própria vida. Mas se ele te roubou, e eu sei que ele te roubou, põe na minha conta e eu vou pagar. Parece que eu escrevo de próprio punho. Nós tínhamos ali, naquela época, a cultura do amanuense. Que é isso, hein, pastor Miguel? É aquele secretário que redige a carta. Quem assistiu Central do Brasil? A história da Fernanda Montenegro, que viajava ali pela Central do Brasil a escrever cartas para os analfabetos. Aquela é uma história muito linda. Esses homens eram profissionais que escreviam esses documentos. Mas parece que esse ponto é um ponto tão delicado, que agora Paulo pega a caneta Bic e diz assim: me dê essa caneta Bic aí, por favor. Eu de próprio punho digo, eu pagarei. Quanto é? Põe na minha conta que eu pago. Põe na minha conta. Paulo suplica e usa a sua própria vida para que isso aconteça. Paulo faz um outro pedido. Consola, meu irmão, o meu coração fazendo isso. Quando Paulo pede isso, não seria tolice da nossa parte compreendermos que isso agoniava o coração de Paulo, preocupava o coração de Paulo. Mas que questão é essa, né, irmãos? Eu falei para vocês, Paulo não se mete nisso, Paulo deixa isso para lá, Paulo. Por que Paulo foi meter o dedo aí, irmãos? Porque era o certo a fazer. Mas ele se converteu, mas era o certo a fazer, era ele voltar. Talvez alguém falasse, mas Paulo, está tudo pago na cruz. É verdade, diante de Deus está tudo pago, mas diante dos homens vá lá e pague. Lembra de Zaqueu? Roubou um bocado de gente. O que é que ele diz? Eu vou restituir. Sabe, irmãos, o arrependimento gera mudança de ato, de prática, de vida. Eu vou. O que é para fazer? Vamos lá. E talvez, aplicando o nosso contexto, fosse: pastor, eu era bêbado e matei alguma pessoa há 6 meses. Mas eu estou uma mensagem, pastor Abraão, Deus tocou minha vida, eu aceitei Jesus e tá. Aí o pastor Abraão, tá certo. Você é nosso irmão. A gente recebe, todo mundo está te tratando com dignidade. Mas segura aqui no meu braço que nós vamos lá na polícia e você vai se entregar. Que isso, pastor Abraão? Vá lá que eu me comprometo, eu vou te visitar. Essa igreja não vai te abandonar. Fizeram isso com o missionário Ronaldo, meu mentor. Não a igreja, mas ele se converteu e havia processos pendentes ainda para ele. Quando os processos foram julgados, ele foi condenado depois de crente. Ele aceitou e foi para lá. E Deus tratou o coração dele. Precisamos fazer algumas coisas, sendo crentes ou não. Então Paulo não se torna egoísta. Esse cara é bênção para mim, ele está pregando aqui. Não. Vamos fazer o que é correto. Paulo escreve essa carta sabendo que Filemon vai fazer muito mais além do que ele pede. Ele tem confiança. E sabe por que ele tem confiança? Porque Filemon é um homem que construiu um caráter diante das pessoas. Paulo podia olhar para ele e dizer assim: eu confio em você. Eu sei que você vai fazer isso. Então chegamos à nossa última parte. Além disso, verso 22, prepare meu aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Paulo está preso, e
crê que vai sair. E nós acreditamos que Paulo saiu dessa prisão. Diferente da sua outra prisão, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo. Aquela não, aquela ele já estava desenganado. E Paulo diz, olha, Timóteo, já estou sendo entregue como oferta de libação. Daqui eu não passo. Daqui eu não passo. E muitos acreditam que de fato Paulo não passou. Aqui não, essa carta não, ele parece que vai sair. E verso 23 diz, Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Carta curta, linda, que se eu pudesse passar 6 meses falando sobre ela, a minha esposa sabe, eu falaria. Estou aqui com a Glailton e com a Gleice, nossos amigos vieram aqui, receberam esse nosso convite e vieram. Eles sabem que poderia passar 6 meses nisso. Mas, meus irmãos, então nós chegamos a uma outra fase desse sermão. O que motiva Paulo a fazer o que ele fez? Pastor, você já disse, é o amor. Tá certo. Mas eu poderia falar mais sobre isso. Eu já dei um spoiler aqui. Eu falei que o que Paulo está fazendo, ele faz pela reconciliação. Amados, temos uma grande doutrina regendo, motivando toda essa carta, todos esses sentimentos que nós facilmente enxergamos. Que doutrina é essa? A doutrina da reconciliação. E se eu pudesse ler apenas um pequeno texto para vocês, para que pudesse clarear a memória dos amados sobre o que é reconciliação, eu faria olhando para a carta de Paulo aos Coríntios, quando ele diz, escuta com muita atenção, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo, lembrando aos irmãos corintianos, que quem tomou a iniciativa foi Deus. E para que houvesse reconciliação, era necessário que as partes estivessem separadas, brigadas, desunidas. Era necessário que o relacionamento entre essas duas partes tivesse sido afetado. Que duas partes são essas? Deus e nós, os pecadores. Nós pecamos contra Deus e o nosso relacionamento foi quebrado. Não apenas por ausência, não apenas porque fugimos ou nos tornamos foragidos de Deus, mas porque nós nos rebelamos contra Ele, e a pena justa para o rebelde é a morte. O que Paulo nos diz então é que Deus arranjou uma forma de que este pecado, este entrave, este problema entre Deus e nós e Deus, pudesse ser tirado e pudesse ser resolvido. Ele então diz, Deus tomou a iniciativa, porque se Deus fosse esperar por nós, né, irmãos? Se Deus fosse esperar por nós, nós nunca buscaríamos a Deus. Nunca buscaríamos a Deus. Nesse ano, vai completar 3 anos que eu e a Milka estamos em Sobral. Estamos na Igreja Cristã Evangélica de Sobral. Uma igreja poucos meses mais velha que a de vocês. Muitas pessoas já chegaram lá, visitantes, pessoas queridas, pessoas que gostam da mensagem, pessoas que gostam dos louvores, que tem muita gente amiga dentro da igreja, pessoas que se sentem à vontade, pessoas que quando eu passo para comprar o pão, Pastor Miguel, que onde eu estou param para falar comigo, me abraçam, às vezes até me dão presentes. Mas essas pessoas, elas chegam muitas vezes na igreja e acham que existem outros problemas na vida delas. Pastor, meu problema é meu marido, porque meu marido é um drogado, é um bêbado, quebra as coisas dentro de casa. Ou então, pastor, ore pelo meu filho. Meu filho está nas drogas. E vários outros problemas de família. Elas enxergam tudo. Elas compreendem praticamente tudo, só não compreendem que o maior problema da vida delas está nelas mesmas. Ele está em seu próprio coração. Elas enxergam o pecado do marido, elas enxergam a falha do filho, ela enxerga o problema na política, ela enxerga a corrupção, mas ela não enxerga o pecado dentro de si mesmo. Isso é um problema. Isso é um problema, porque ela vai escutando a mensagem e continua escutando a mensagem, ela vai compreendendo que o maior inimigo da vida dela, querendo ou não, é ela mesma. E a maior luta que precisa ser travada é a luta contra ela mesma. Que o que Deus quer da vida dela é que ela se aborreça a si mesmo.
Ela não entende que a maior necessidade da vida dela é de ser reconciliada com Deus. Eles não entendem isso porque sempre acham que por não roubar, por não matar, por ser honesto, não são pecadores. Elas não entendem o que é pecado porque não compreendem a natureza santa de Deus. E se não compreendem o que é pecado, como é que vão se arrepender? Como? Não vão. Bem-aventurado os pobres de espírito. Por quê? Herdarão o reino dos céus. O que é que isso tem a ver, hein, pastor? Só aqueles que se consideram pobres de espírito, só aqueles que não têm do que se gabar, só aqueles que não têm do que se gloriar, é que podem clamar a Deus pela salvação. Ora, se você olha para a sua própria vida e diz: olha, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não sou do PCC, eu não sou do GDA, eu não faço nada de errado, eu acho que eu vou para o céu. Ele olha para dentro de si e enxerga: eu sou bom, eu sou honesto, eu estou buscando a Deus, eu estou fazendo a minha parte, criei meus filhos tudo na igreja. Essa pessoa é uma rica, é uma milionária espiritual. Ela não vai nunca clamar pela salvação do Senhor, pedir pelo perdão dos pecados dela. Mas quem olha para si e diz: eu sou um pobre, miserável, eu não mereço nada de Deus. Eu posso ter crescido na igreja, eu posso saber todas as músicas decoradas, eu posso ter 750 versículos decorados. Eu não mereço nada de Deus. Enquanto nós não chegarmos nesse estágio, nunca vamos compreender o que o reino de Deus é dar de graça e não por merecimento. Meus amados, a reconciliação é a necessidade que precisamos, que nós temos. Todos nós precisamos ser reconciliados com Deus, mas nem todos olhamos para os próprios pecados e confessamos a nossa mazela. O texto continua: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O que Deus está dizendo é: mesmo nós sendo pecadores, mesmo que não mereçamos, por meio de Cristo, através da obra do Evangelho, através da boa notícia de que o Filho de Deus morreu na cruz e o seu sangue foi derramado para que nós pudéssemos ser lavados, só através dessa mensagem é que nós encontramos a redenção, encontramos a reconciliação. É Cristo, não a nossa boa vontade. É Cristo, não a nossa sinceridade. Conheço muitas pessoas sinceras que estão, infelizmente, caminhando a passos largos para o juízo eterno. São sinceras. Eu posso até dar um exemplo bíblico. Vocês lembram do centurião Cornélio? Que religioso honesto, sincero, não era idólatra, não era charlatão, um homem que fazia orações, um homem romano, centurião, opressor, viu? Olha aí, Rafael, opressor. Tido no meio dos judeus como um homem exemplar, homem que dava esmola aos pobres. Mesmo esse homem, um religioso sincero, precisava ouvir a mensagem da cruz. E foi só depois que o apóstolo Pedro pregou para ele que ele compreendeu a sua real necessidade de arrependimento. Foi salvo ele e sua família. Queridos, eu disse que a doutrina, a grande doutrina por trás de Filemão, a doutrina que rege, direciona e motiva Filemão é a redenção, é a reconciliação. Mas então, como isso pode ser visto na prática? É simples. Paulo entendeu o Evangelho, creu no Evangelho, entendia que estava separado de Deus e foi unido a Deus por meio de Cristo. Assim como ele foi unido por meio de Cristo, ele quer agora ser um agente da reconciliação, do jeito que ele tinha pregado aos irmãos corintianos. Vocês agora que são os agentes, os pregadores da reconciliação. Paulo não apenas prega, mas ele age visando a reconciliação. E sabe o que é que Paulo está nos mostrando? É que de alguma forma parece que Paulo está mostrando que ele está seguindo os passos de Jesus. E de alguma forma Onésimo está representando a nossa vida, fugindo de Deus. Escravos, fugidos, foragidos do Senhor. E de alguma forma Paulo tem nos mostrado que o próprio Filemão representa de alguma maneira a pessoa de Deus. O que nós temos aqui? Um Deus ofendido, um dono de patrão ofendido, lesado. O que nós temos aqui? Um homem fugido,
que agora é intercedido para que possa ser reconciliado. Ora, essa não é a obra de Cristo? Então Paulo se coloca como um cristão, agindo com base na obra de Cristo. Assim como eu fui reconciliado, eu clamo para que vocês se reconciliem. É por isso que Paulo pode representar muito bem Jesus. Não foi Jesus que pagou o nosso preço, irmãos. Não foi Jesus que pagou a nossa dívida. Não foi Jesus que escreveu com o próprio sangue, eu pagarei. Não é? O que eu estou querendo dizer para vocês é que esse evangelho que muda a nossa vida precisa mudar também os nossos relacionamentos. E uma vez que isso está claro na nossa mente, uma vez que compreendemos e aceitamos isso no coração de boa vontade, nós temos amor para dar. Nós temos amor para manifestar. E o amor se sacrifica, não é verdade? O amor se doa. Foi isso que Paulo fez. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, a obra da reconciliação precisa influenciar a nossa vida para que possamos amar as pessoas. Pois quando amamos as pessoas, podemos servir a elas. Mas só vamos amar de verdade, naquela comunhão, se a nossa fé for verdadeira e vinda da cruz de Jesus Cristo. Portanto, eu faço aqui alguns apelos, antes de eu finalizar a mensagem. Faço um apelo aos amigos, aos colegas que toparam o convite e vieram. Obrigado pela visita de vocês. Essa mensagem também foi para mostrar para você que você pode ser bonito, talentoso, gente boa, cara legal, moça muito honesta, mas nada disso é suficiente para pagar seu prejuízo diante de Deus. Você precisa de alguém que interceda por você. Eu quero dizer que tem. Não sou eu, é Jesus. Ele veio, ele se encarnou, sofreu, padeceu naquela cruz para poder interceder pela sua vida. E se você confia em Cristo para a sua salvação, Deus lhe aceita com base na obra de Cristo e não na sua sinceridade, não nas suas boas obras. O que eu peço é um pedido de coração: reconciliem-se com Deus através de Cristo. Pastor, o que devo fazer? Arrependa-se. Abandone a sua escravidão de pecado e volte para Deus. Deus, eu quero que o Senhor me aceite como seu escravo. Ó Cristo, me aceite como seu escravo, porque eu tenho entendido que quem é teu escravo é verdadeiramente livre do pecado, da condenação e do juízo. Deus quer que a gente volte, que a gente clame pela obra de Cristo, para que a gente possa estar submisso e sujeito à obra de Cristo, para que Deus nos aceite. Esse é o pedido que eu faço. Amigos, não saiam daqui sem buscar uma reconciliação verdadeira e garantida com Deus por meio de Cristo. Se a sua reconciliação com Deus, a sua provável reconciliação for com base nas suas obras, a sua reconciliação é insegura. Mas se a sua reconciliação tiver com base na obra de Cristo, você está garantido. Eu faço um apelo também a cada um que está aqui, que tem uma rixa, uma treta, uma mágoa, um rancor com algum parente. Com base naquilo que eu li, não por causa de mim, não por causa do aniversário da igreja, não por causa dessa igreja, mas por causa do que Cristo fez por você, clame por perdão, perca se for preciso, sofra o prejuízo, para que haja reconciliação, talvez com um pai que batia na sua mãe, não sei, talvez com alguém que te deixou, que te abandonou, que foi covarde com você, mentiroso. Perdoe em seu coração e busque uma reconciliação com essa pessoa. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é necessário. Eu vivi muitos anos brigado com os meus pais, aqui no meu coração. Não tratava nenhum deles mal com a minha boca, nem com as minhas atitudes, mas no meu coração, meus pais não existiam. Meus pais eram descrentes. Eu não me sentia filho. Alguns de vocês já sabem dessa história. Eu sou um aborto fracassado. Meus pais tomaram remédio para não me ter. Me tiveram. E eu cresci como se eu fosse ninguém na minha casa. Eu cresci uma criança cheia de frustração. Mas quando o evangelho me atingiu, eu disse: o responsável pela minha casa sou eu. Não o responsável como o meu pai, mas o responsável espiritual da minha casa sou eu.
Eu vou levar o evangelho para minha casa e se Deus me abençoar, eu vou ganhar meus pais para Cristo. Deus tem feito uma grande obra na vida dos meus pais. Mas nessa semana eu me desentendi com a minha mãe, sem ver nem para quê. A minha esposa viu tudo isso. Uma besteira, tive uma crise de raiva, destratei minha mãe, aí fui deixar a Milka no trabalho e voltei. O Espírito Santo me incomodando e eu tentando justificar o meu pecado da minha cabeça, mas também ela, mas por que? Deus, me perdoe, porque eu estou querendo discutir contigo. Eu tenho que te pedir perdão 2 vezes por aquilo que eu fiz com a minha mãe e o que eu estou fazendo contigo agora. Não quero te resistir. Me vença, Senhor. Me vença. Me derrube do cavalo, se for preciso. Eu voltei para minha casa, mãe, eu quero falar com a senhora, me perdoe pelas palavras ásperas, eu nunca mais na minha vida quero lhe destratar assim. Eu queria pedir que a senhora me perdoasse. Minha mãe me perdoou. É uma coisa boba, né, irmãos? Mas isso aplica aos casais que estão em crises. Deus nos acuda, né? Que já não se suportam mais. Não olhe para o outro esperando que haja qualidades maravilhosas para que você reanime o seu amor para com ele. Olhe para a cruz, encontre amor lá e dê para quem não merece, o seu marido ou a sua esposa. Porque é assim que Cristo nos trata. Amém, irmãos? Você merece o amor de Deus? Eu não mereço. Se você merece, parabéns. Eu não mereço. E Deus olhou para mim e me amou porque Ele é gracioso. Olho para a cruz e eu vejo, eu não simplesmente vou aguentar o meu cônjuge, você pode crer sim, mas eu quero ser o melhor para ele, eu quero ser o melhor para ela. Por quê? Porque ele merece? Porque ela merece? Não. Porque a minha vida agora serve para refletir o que Cristo tem feito por mim. Meus amados, Paulo cria no Senhor, ele amava ao Senhor, amava o seu próximo e por isso ele servia. Qual era o ministério de Paulo aqui, Rafael? Um reconciliador, master. Um reconciliador. Imagina se... Será que eu posso falar isso de você? Será que o pastor Abraão pode falar isso de você? Pastor Miguel, fulano, pense num cara reconciliador. Pastor fulana é reconciliadora. Sabe por que eu estou falando isso, meus amados? Porque eu sei que tem muita gente magoada com os pais. Que eu sei que tem gente aqui que não fala com o irmão de sangue. Talvez tenha uns 10 anos, 15 anos. Por um desentendimento bobo. Deus te chama hoje para se reconciliar. Não estou dizendo que é difícil, mas vale a pena. Eu quero clamar para que também, se há algum relacionamento fragmentado aqui na igreja, entre irmãos, entre membros dessa igreja, deixe Deus lhe vencer. Se renda ao Senhor. Não resista ao Espírito Santo. Peça perdão, arque com o prejuízo. Pastor Miguel, mas se eu for, vou ter que escutar. Então escute. Se for preciso escutar, escute. Mas que de alguma forma você possa manifestar aquilo que Cristo fez por você. Eu oro para que essa igreja compreenda cada vez melhor o Evangelho. Para que possa viver as implicações desse Evangelho. Que tem como Cristo. Amou e serviu. Nós, se amarmos uns aos outros, serviremos uns aos outros como pudermos. Se eu não estou perto, eu vou escrever uma carta. Se eu não sei escrever uma carta, eu mando um WhatsApp. Eu vou fazer alguma coisa, mas eu vou servir. O servo não precisa de ministério. O servo não precisa aparecer. O servo não precisa se gloriar. O servo só precisa servir. E se temos uma motivação que vem da cruz, o nosso serviço é aceito diante de Deus. Amém? Vamos então orar ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Por favor, meu Deus, oro por reconciliação nessa noite. Oro para que esse amor tão maravilhoso, que a gente pode viver como consequência daquilo que o Senhor fez por nós, possa ser cada vez maior aqui nessa igreja, que possa ser vivo, que possa ser algo impactante, algo lindo, algo maravilhoso. Oro também para que pecadores que ainda não se arrependeram possam se arrepender e deste modo ser reconciliados contigo por causa da obra e do mérito do Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Oro para que o Espírito Santo convença cada um de seus pecados e que possa ter um coração disposto a ser vencido, a ser derrotado por ti. É necessário que nós percamos
É necessário que nós diminuamos para que o Senhor cresça. Cuide dessa igreja, meu Deus. Cuide dessa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.